probleminha no som. Então, estou aqui com o do meu sobrinho. Ótimo! É Seja, W, é W. seja muito bem-vindo. Então, estou vendo aí que lindo o Instituto Luz, né? Olha que Uhum. chique! Obrigada. Lindíssimo! Hoje nós, no nosso Círculo de Alice, temos a honra de receber a nossa querida professora, doutora, escritora, né, Luzimar, que vai nos contar sobre o livro que tem um nome lindíssimo, Pedagogia da Alma. Luzimar Silva, né? Falei tantas Sim, coisas e sim, não falei Vanessa. seu sobrenome completo. Luzimar Silva, não é, Luzimar? Sim, sim, sim. Luzimar, Luzimar Barbalho da Silva, Carvalho da mas eu Silva. assino como Luzimar Silva, né? Barbalho é por parte da minha mãe e Silva por parte do meu pai. Ah, que lindo! Então, Silva é mais terra, sabe? É mais Brasil. Ah, muito bem, gostei. E hoje comigo eu terei a nossa querida Alessandra Fatubene ajudando aqui na moderação do nosso Círculo de Alice. A cada mês nós estamos trazendo uma mulher aqui muito importante, relevante, que luta com unhas e dentes pelo nosso grupo, pela nossa associação, não é? Então já tivemos a Marcela e hoje teremos a Alessandra, tá bom? Mês que Olá, vem uma Luzimar, tudo outra. bem? Desculpa, Ale, te cortei, deixa eu só finalizar aqui. Mês que vem teremos uma outra. Depois, em agosto, teremos a Fernanda, né, Fernanda? Fernanda aceitou moderar justamente no encontro aqui que temos a nossa autora presente, não é isso? Depois a gente fala sobre isso. Senão ela fica nervosa. Então vamos lá, Ale, por favor. Se apresenta e, né? Pode mandar Oi, Tirar aqui o Luzimar, ver. tudo som, bem? colocar o celular logo no silencioso, né? Porque às Aham. vezes É, ele teima em estar presente. Isso. Colocar aqui bom, no cantinho. Luzimar, eu queria te fazer algumas perguntas a respeito do seu livro, tá? Que eu anotei aqui, eu vou ler para você, tá bom? Sim, Inteligência Só um da minutinho, se alma. apresenta também para as Ah, pessoas e sim, depois, né, desculpa. a Luzimar pode se apresentar também, não é isso? perfeito. Meu nome é Estão Alessandra ouvindo Fatubem. bem? Então, Estão ouvindo Sim, bem? uhum. sim, sim. Estão? Então, meu nome é Alessandra Fatobene, eu trabalho junto com a Vanessa em alguns projetos, e essa do ciclo de Alice, para mim, é uma coisa muito especial, porque eu gosto muito da escrita, é uma coisa que eu estou descobrindo agora, através desse grupo, através da Marcela, através de várias outras mulheres que eu vi que elas começaram já há algum tempo, mas eu vi que é uma estrada que eu consigo percorrer. E eu estou gostando muito da ideia de fazer um livro também. Eu já escrevi uma parte da coletânea do livro que a gente vai lançar juntas, assim, é, é, falando da sua ancestralidade, né? Eu vou falar sobre a minha avó paterna, já tem a minha parte escrita, só que a gente vai publicar ainda esse livro. E agora eu quero escrever um livro meu. Fiquei bem inspirada aí com as outras autoras que também já fizeram seus depoimentos aqui. Oba! Viva! Legal. Muito bem. E você, Luzimar, se apresenta, por favor? Meu nome é Luzimar Barbalho da Silva, né? Eu assino em termos profissionais, né? Luzimar Silva, né? Fui docente, estão ouvindo bem, né? Sim, Estão sim. ouvindo bem? Fui docente por mais de 35 anos, atuei na educação formal, na educação infantil após graduação, né? Inclusive hoje eu estou orientando uma tese, doutorado, né? Eu saí da educação, mas a educação não sai de mim. Mas, na verdade, nem eu mesma saí, porque eu sou apaixonada pela educação, pela área, pela docência. Então, atuei muitos anos, mais de 3 décadas, na educação formal, e já chegando no meu ciclo de aposentadoria, eu refleti o que é que eu ia fazer da vida, porque eu sou inquieta. Eu não sou essa, eu sou muito inquieta, eu acho que eu sou imperativa. Então, eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer da vida? Assistir TV e só
ao comer e assistir TV não combina com o meu espírito, comigo, com a minha forma de ser, né? E aí foi quando eu fiz a transição de carreira, logo antes mesmo de de me aposentar, no processo, 3 anos, 2 anos antes, já comecei a me preparar para a transição de carreira, porque eu já coloco até uma deixa, transição de carreira não pode ser feito de uma hora para outra, é um processo, é um planejamento. E aí eu passei 2 anos fazendo essa transição de carreira, atuando ainda na educação, mas já no finalzinho, fechando o ciclo, e vim para fazer os cursos de terapia. Então, a pandemia, para mim, eu não a vi, né? Eu senti porque eu perdi alguns amigos de trabalho, né? Mas, assim, eu não vi minha família esteve isenta, graças a Deus. E aí eu foquei nessa transição fazendo cursos. Durante a pandemia eu fiz 18 cursos na área terapêutica de desenvolvimento humano, né? E aí hoje eu estou atuando como terapeuta, né? Trabalho em grupos e faço os atendimentos individuais. Sou consteladora familiar, sou ativista quântico, né? Eu trabalho nessa área da física quântica, né? Trazendo um pouco de esclarecimento e expansão de consciência para nós mesmos, porque nós estamos no barco, né? No mesmo barco. E aí a gente trabalha hoje com essa expansão de consciência, né? Buscando entender quem somos nós na perspectiva da física quântica, na perspectiva da neurociência, como é que nós funcionamos, como é que a nossa mente funciona, e como é que isso interfere no nosso dia a dia, na nossa forma de ser, né? Em linhas gerais, né? E aí já publiquei alguns livros, né? Fiz mestrado aqui no RN, no Rio Grande do Norte, estado que eu moro, né? Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Aliás, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, exatamente, e o doutorado fiz em Portugal. E foi lá em 2012, que surgiu, que emergiu a pedagogia da alma. Em Minas Gerais, né? Sou filha mais nova de uma família de 14 filhos, né? Nossa, Então, assim, minha mãe já partiu, meu pai já partiu também, e hoje eu estou aqui sendo essa âncora, segundo a minha família, a âncora da família, né? Quase que assumindo o lugar da minha mãe e do meu pai, coisa que eu fiz e até ainda acho que continuo fazendo. Mas, em linhas gerais, é essa que vos fala. Que lindo, Luzimar. Estou emocionada com a sua trajetória. Parabéns, viu? Lindíssimo. Obrigada, gratidão, né? De verdade. Nossa, tocou meu coração tudo que você falou. Obrigada, tá, pela sua presença. Obrigada a você pelo convite, por acreditar, né? Deixar esse agradecimento à Vanessa, né? E a toda a equipe do Café Literário, que eu fiquei apaixonada, né? É uma equipe realmente que está nesse processo, né? De busca e, ao mesmo tempo, a busca não desenfreada, mas com suas pausas, né? A pausa tão necessária nos dias de hoje, né? E a gente Isso, sair desse piloto automático, né? muito Então, eu bom. agradeço infinitamente a você, Vanessa, querida. Obrigada. Conheci recentemente, mas já tem um carisma, ela é muito carismática, né? Mas já conquistou aqui meu coração, viu, gente? E vocês, vamos nos conhecendo no processo, né? Isso. Vamos abrir. Igualmente, Luzimar sempre foi Agora, por favor, doce, me assim. cortem, porque eu falo. Rainha das palavras, né, Luzimar? Muito bem. Vamos lá, Ali. Quer começar com as perguntas? sim, sim, deixa eu. Você está me ouvindo? Sim, Tá. Eu fiz algumas anotações aqui, Luz Maria, que gostaria de te perguntar, tá? Então vamos lá. sim. Pedagogia da Alma é uma obra autobiográfica, mas também oferece o Caderno da Alma. Como você conseguiu oferecer esse recurso para o seu leitor? Excelente pergunta. Isso aí remete a uma mudança, inclusive epistemológica minha, né, da minha atuação, né? Até então, a gente teve uma formação muito acadêmica, muito da teoria,
E essa teoria sempre me incomodou nos bancos da universidade. E eu sempre incomodei, eu sei que eu incomodei, mas incomodei com bom motivo e com boa causa, né? Em busca de entender, de compreender o que nós estamos fazendo, essa preocupação de ser. Então, eu nunca neguei o meu ser em função de coisas, né, do que vão pensar de mim. Então, eu sempre coloquei minhas perguntas. Teve uma professora que disse, fique na sua, cala a boca. Eu fiquei quietinha, né? Calei a boca, mas os questionamentos não calaram a minha essência. E a minha grande pergunta é, o que é que nós fazemos dentro de um banco de universidade durante 8, 10 anos, se esse conhecimento ele não é levado para fora, na prática, para contribuir com a mudança de vidas? Não teria sentido para mim. E eu fiz essa pergunta, incomodou a professora, né? E foi quando ela disse, calada, você perdeu a oportunidade de ficar calada. Eu disse, né? Eu só sorri, Isso no Brasil, respeitei. Luzimar? No Brasil aconteceu? No Brasil, foi ainda na graduação. Eu sempre fui muito quieta, muito tímida, mas eu tinha as minhas saídas, sabe? Que todo mundo ficava, pronto, ela falou. É, Mas aí, Alessandra, a sua pergunta, respondendo, isso foi. Como é que eu trouxe a Pedagogia da Alma, que é um livro autobiográfico, e, ao mesmo tempo, trouxe a parte prática terapeuta? Porque, na minha perspectiva, todo conhecimento ele tem que ter algo que se coloque na prática. O que é que isso vai mudar minha vida? Como é que eu vou atuar nisso? Era algo que eu trabalhei muito tempo como coordenadora pedagógica, e nas reuniões com os professores eu estava sempre, né, teclando nessa questão. Como você vai ensinar matemática, equação de segundo grau, se você não diz para esse aluno onde é que isso vai ser aplicado? Se você diz, você torna esse conhecimento significativo para esse aluno. Ele vai achar que, bom, tem um sentido. Então, assim, é muito da funcionalidade, né? Então, a pedagogia da alma, com essas duas vertentes, né? Texto autobiográfico e parte prática, terapêutica, ela é exatamente o reflexo desse movimento que eu fiz, né? Dá a importância à prática. E se que a gente fosse legal. trazer uma abordagem aqui, essa Uhum. não essa pouco significado que se dá à prática, tem a ver com a organização do trabalho. Quem é que faz o trabalho manual? Quem faz o trabalho manual é considerado tão importante quanto quem gestor do trabalho, quem criou separação do fazer. Então, a busca, Alessandra, a busca desse livro foi exatamente buscando juntar essas partes, são partidas na nossa sociedade, na nossa vida. E a prática é como você dizer assim, olha, as pessoas que estão lá fazendo atividade prática, essa atividade é tão importante quanto. Então, eu tenho uma frase que não é minha, mas eu falo o seguinte, eu repito essa frase porque faz sentido para mim. Conhecimento, conhecimento é prata, prática é ouro. Porque é na prática que você coloca os conhecimentos, mobiliza todos os conhecimentos e mobiliza as suas habilidades mentais. Você vai ver toda uma forma na curso de medicina, o corpo, né? Como é que funciona. Mas se você não coloca isso na prática, você não vai para a prática. Como é que esse Uhum. conhecimento vai assentar em você? Então, é mesmo nessa busca de quebra de paradigma. Que legal, que legal. Você sabe que eu, na verdade, eu inverti aqui a ordem das perguntas, agora você falando isso, foi na prática, então, que você sentiu o chamado para escrever? Foi esse o seu gatilho ou foi alguma outra coisa que te deu um gatilho que você começou a querer escrever esse livro? Foi na prática. Foi na prática, dentro de uma academia, né? Na academia, mas na prática. Quando eu estava fazendo doutorado em Portugal, e uma professora me passou uma atividade, passou para a turma, uma atividade para a gente fazer um texto sobre um pouco sobre a nossa história.
E aí eu, Hum, sabe, eu disse, resgatar a minha história com toda a honra e glória, a história da minha ancestralidade, que foram escravas aqui no Brasil, resgatar que está no meu sangue, resgatar toda essa história da minha mãe, que esteve solo, criando esses filhos todos, que não eram todos, mas eram, ficaram 7 e faleceram 7, né? Mas já grande, mas de qualquer forma era uma responsabilidade. Então, em função disso tudo, eu escrevi meu texto. E eu escrevi meu texto assim, sem pretensão, sem pretensão, porque eu tenho uma coisa que eu tiver de fazer, eu faço o melhor que posso. Eu não gosto de fazer coisa meia boca, como dizemos aqui no Brasil, né? Ou eu faço ou não faço, né? uhum. Então, mas eu faço. A perfeição eu faço, né? Mas o que acontece? Então, quando a professora leu o meu texto, né, o trabalho que eu entreguei, ela me chamou, 15 dias depois, um tempo depois, e disse, olha, que história, some isso no livro. Isso foi em 2012. E aí foi quando surgiu os primeiros escritos do livro Pedagogia da Alma, na prática, né, para dar conta de uma atividade acadêmica. Né? Que legal, que legal. E quanto tempo você levou para escrever, o livro? Demora muito isso, esse processo? Olha, eu acredito assim, porque quando é da nossa história e a gente tem feito alguns movimentos internos de cura e que a gente já fala sobre isso sem embargar a voz, apesar da emoção, eu embargo a voz, fico emocionada quando falo da minha mãe, né? Então, Hum, assim, quando eu falo sobre ela, então, assim, né? Foi meu espelho, foi tudo, né? E, e aí, a construção desse livro foi muito rápida, porque eu comecei em 2012. Mas eu revendo meus escritos, né, do curso lá do doutorado, eu vi esse texto da professora, né, e lembrei da ideia que ela deu. E aí eu comecei a escrever. E em acho que um mês e meio, o livro estava pronto. Poxa, que rápido! Um Caramba! mês e meio, porque assim, eu adoro escrever. Então, quando eu começo a escrever, eu passo as noites acordadas, eu não vejo o tempo passar. Eu fico tão embebida com a produção, né? Eu acho que a prática também, né? Tanto tempo na academia, né? Que assim, um mês e meio o livro estava pronto. E aí eu coloquei para as pessoas fazerem revisão, né? Tem toda essa parte Sim, mais sim. prática, né, no sentido de capar, a parte como construir essa capa. E essa Mostra pra gente capa, aí, Luzimar. É, Eu queria aproveitar e falar que se alguém quiser fazer alguma pergunta, podem levantar a mão, abrir aqui o microfone também, tá? essa capa foi a Mostra pra gente. ajuda da minha Hum. sobrinha neta, de Mostra 14 aí, anos. peraí. Mostra aí de novo, por favor. é uma borboleta Ah, que linda! e É, um livro lindo, é. lindo. Hum, Esse livro aqui, ele representa, porque cada elemento desse tem um significado, né? Esse livro representa a minha fase de docência, né? E a borboleta já representa o momento que estou hoje, despertando, contribuindo para despertar as borboletas que ainda estão no seu casulo, assim como eu estive. Que Foi doloroso lindo! sair dele, mas eu consegui com a Emocionante. ajuda de outra borboleta. Que é do quadro negro para o campo sutil, não é? Exato, é pedagogia da alma, do É. quadro negro para o campo sutil. É isso. Olha, Esse campo sutil, né, de ouvir o outro, né, na verdade, esse livro, ele é tudo, é muita coisa, assim, representa muito, porque ele representa também, sabe, uma expressão da imensa gratidão de deixar público esse processo de uma largatinha que nasceu no interior do Rio Grande do Norte, Ceará Mirim, numa rua, como dizemos aqui no Brasil, só Jesus na causa, de muita vulnerabilidade social. Para ter ideia, as meninas com 12 anos na minha rua, que eu
na rua que eu morava, não a minha, com 12 anos, estavam todas grávidas. Meu Deus. Eu vi aquilo e eu já, com toda essa preocupação com minha família, né, eu disse, não, mas não é por esse caminho que eu vou me salvar e contribuir com a salvação deles também. E aí começa a pedagogia da alma a partir de uma promessa feita na infância. Pois é, essa promessa eu achei bem interessante, né? Eu até notei aqui, né? No livro você fala sobre a promessa feita na infância, que moldou a sua trajetória. Como você reconheceu essa conexão entre o passado e o presente? Como é que eu reconheço essa conexão, né? Eu reconheço pelo que eu sou. Sou, não é o que eu fiz, nem o que eu assumi de função, porque isso é fazer. Eu não sou professora, eu não sou terapeuta, isso são coisas que eu fiz e estou fazendo na vida, né? É o fazer, é o saber fazer. Eu sou Luzimar, esse ser que na minha crença é uma centelha divina, é um ser histórico também, tem uma história que vem muito longe, muito antes dela, vem na minha ancestralidade. Meus pais, meus avós, meus bisavós, meus tataravós. Eu tenho todas essas histórias em mim. Então, eu sou um ser histórico, né? E como ser histórico, como é que eu vejo essa conexão entre o presente e o passado? O passado me moldou. Eu consegui, talvez, ser um pouquinho melhor, um pouquinho só, e muito a melhorar, a aperfeiçoar, a evoluir, a crescer como ser humano, como ser na sua essência. Então, eu vejo que a promessa que eu fiz, a minha inocência, até hoje está em voga, está vigorando. Eu não solto as mãos da minha família, né? E hoje, com mais consciência. Antes, não. No passado, eu assumi a dor da minha mãe, porque meus pais eram primos, vivíamos com muita vulnerabilidade social, não tinha móveis, não tinha, dormíamos em redes, lamparina de querosene, como eu falo no livro, né? Não tínhamos móveis, não tínhamos bens materiais. Meu pai era meeiro, plantava. Meeiro, vocês sabem o que é meeiro aqui no Brasil? Né? Meeiro é quando você vai plantar na terra alheia. E aí você trabalha tantos dias para você, 2 dias para você e 3 dias para o dono da terra. Meu pai era esse ser. E minha mãe também agricultora. Porém, na minha casa não faltava o mais importante, amor. Amor, cuidado, zelo. Era tanto meu pai, então eles eram muito unidos, até que as pessoas mudam, as circunstâncias mudam, né? Até que ele foi embora com a madrinha do meu irmão, né? E minha mãe, e começou aí o calvário da minha mãe. Eu assisti tudo isso. E vendo minha mãe sem ter nada para dar de comer a seus filhos. E ela não comia para dar o pouco que tinha, que era uma comida muito reduzida, sem proteína, sem verdura, legumes, era um luxo. A gente não tinha. Era a sopa com o macarrão e o caldo que ficou do feijão do almoço. Era o jantar. Então, eu vendo aquela situação, um dia eu estava no magistério, vocês vão ver a grandiosidade dessa senhora. E eu sou tão grata a Deus por ter saído daquele útero, entende? Que eu escrevi esse livro em honra a ela, né? E a todos que vieram antes de mim. E um certo dia eu estava fazendo magistério, fiz magistério, né, com bolsa. Bolsa é uma outra história que está contada aqui no livro também, né? No magistério, e quando eu cheguei, minha mãe disse, botou minha janta, né?
E eu perguntei, mas a senhora já jantou? Ela disse, como é que você estuda? Então, eu entendi ali que ela não tinha feito aquela refeição ainda que tão, né, muito, porém tão pouco eficiente do ponto de vista nutritivo, né? E aí foi aí quando eu passei, aí isso acendeu toda a história, né? Que eu vi lá aos 7 anos de idade, que eu tinha feito que eu vi essa situação. Minha mãe esperando meu pai para esperar umas piabas do rio para fazer o jantar para a gente, e a gente já com fome. E aí eu disse, olha, pai, eu vou crescer. E eu vou viver minha vida inteira, se possível, a vida inteira, estudando. Porque eu sei, minha mãe disse que o estudo, para quem é pobre, é a única saída para não morrer de fome, para ser respeitada nessa sociedade. E aí eu fiz essa proposta há 7 anos, né? E essa proposta me moldou porque tudo o que eu fiz foi em função da minha família. Eu me neguei, eu não me via, né? Eu saí da invisibilidade em muito pouco tempo. Estar aqui, para mim, é terapeuta, né? Então, daí tem a ligação, a conexão do passado, o presente, né? Hoje já com outro olhar, outra consciência de que eu não devo, até porque a constelação familiar me abriu os olhos, que eu não devia estar no lugar da minha mãe, porque estava no lugar errado. Cada um tem o seu lugar. E no momento que eu dizia que eu podia e fazia tudo, eu estava dizendo indiretamente para minha mãe que ela não era pouco capaz, era menor capaz, menos capaz de que eu. E foi aí que eu vejo a ligação, a conexão, passado, presente. Que relato mais emocionante, Luzimar, não é? Uhum. Marcela, você gostaria de falar? Marcela levantou a mão e a Erveli também. Vamos lá. Eu gostaria de perguntar qual foi o momento crucial que você decidiu passar tudo para o papel? Um momento, Crucial. Crucial? um Crucial, um momento momento crucial. crucial, Foi lá na o que Universidade você, que do assim, Minho. você decidiu colocar tudo no papel. Entendi. Você perguntou em que momento crucial eu decidi colocar tudo no papel. Isso? Tudo fazendo um livro, publicando um livro. Eu decidi aqui já depois como terapeuta. Como terapeuta, porque houve um incentivo da professora, mas quase que ficou adormecido, né? Quase que ficou adormecido lá, mas eu sempre lembrava, uma vez ou outra eu lembrava. Eu disse que interessante, né? Colocar, deixar esse legado dessa história de tantas pessoas que não é só a minha história, mas a minha história de tantas Marias, de tantos Josés brasileiros, né? Que passam por uma situação dessa e que superam, autossuperação. Então, foi aí, quando eu fui atuar como terapeuta, que eu disse, pronto, o livro vai sair. E aí eu lembrei, né, da professora Ana Maria. Lindo, Luzimar. A Fernanda também falou, me emocionei, eu também aqui. Ficamos todos assim fascinados, né? Encantados com a sua força, com a sua dedicação, né? Obrigada. Vamos, Obrigada a você, querida. Obrigada, Marcela. vamos ouvir a Erveli, então? Oi, boa noite a todo mundo. Eu estava aqui com a câmera desligada, mas estava ouvindo desde o início e me emocionei também muito com a Luzimar, com a história. E eu fecho os olhos, eu estava aqui terminando os meus afazeres e pensando, você falando e eu viajando na minha própria história. É incrível como cada encontro do café, cada escritora
as nossas histórias são tão parecidas, são tão diferentes de tantos lugares do mundo e do Brasil, né? Do Brasil e do mundo. E a gente, quando a gente se encontra aqui, parece que fomos feitos da mesma essência, né? E que lindo que é você falar que você conta essa história da sua mãe, você é a última filha dessa família numerosa, de um monte de irmãos, e você se torna arrimo de família, né? O pé direito da família, da casa, e depois transformar tudo isso em história. Se como eu não li o teu livro, me vem assim um monte de. Eu só tenho a agradecer a você por ter trazido essa história para colocado, transformado a história da tua mãe, da tua família, a tua história em livro, e estar tramandando isso como exemplo para outras mulheres, para outras pessoas que queiram, porque teve uma coisa que você falou agora que eu não lembro muito o que você falou, mas é como a tua história é muito importante, a história da tua mãe é muito importante. Que a tua mãe fez a história do Brasil também e fez a história do mundo, porque se ela não tivesse existido com todos os seus filhos, os seus irmãos hoje, o mundo não seria o que é hoje. Cada um, por mais, cada pessoa, por mais singular, mais anônima que seja na história conhecida, construiu essa história, né? E é importante. Eu acho que como pergunta que eu teria para te falar, eu gostaria de perguntar como que está sendo esse impacto. Como foi o impacto desse livro quando a tua família leu aquilo que você escreveu, né? Dos teus amigos, as pessoas que estão em torno, e como tem sido o impacto daí para frente, agora com os teus clientes, quando você faz a terapia, que você apresenta com os teus leitores. Qual tem sido esse impacto? Os relatos que você escuta depois de ter escrito? É importante, muito importante sua pergunta, né? Porque assim vai exatamente para aquela minha preocupação de sempre, a questão da funcionalidade, né? O que isso tem impactado no mundo? Que era a minha pergunta lá na universidade, aos professores, né? Que conhecimento é esse que vai impactar o mundo? Que conhecimento é esse livro que vai impactar as pessoas, minha família, né? E tem sido assim um impacto bastante forte, poderia dizer, no sentido de que eles ficaram muito impactados, principalmente os mais novos, os sobrinhos. Mas, tia, você viveu isso tudo? Minha avó, minha bisavó viveu isso tudo. Como foi que vocês conseguiram, né? E teve uma que ela é igual a tia, sabe? É muito parecida. Ela é ela vai para longe, sabe? E ela disse assim: Olha, tia, a conclusão dela foi assim, incrível. Olha, tia, então nós somos ricos, não é? Graças a vocês, né? Eu disse: Sim, vocês são muito ricos, né? Muito ricos, né? Ricos de tudo, né? Ricos desse conhecimento que vocês agora vão ver como a história da sua avó, da sua bisavó, né? Foram construídas, né? E como é que essa história, como você falou, Evelyn, não é uma história isolada, é uma história coletiva, né? Tem especificidades, sim, tem, mas ela é coletiva, representa muitas Marias, minha mãe chamava-se Ernestina. Ernestina, meu pai, Celestino, eram primos, né? Então tem muitas Ernestinas, muitos Celestinos, né, que construíram essa nossa história, que estão aí construindo, e muitas vezes na invisibilidade mesmo, mas nem por isso deixam de fazer história, né? Muito obrigada pela sua pergunta. Que lindo, Luzimar. Eu tirei o áudio da Ali um pouquinho porque estava fazendo um barulho aí. Você quer ligar, ô Ali? Que a Ali está no. Sim, É, foi um lugar público aqui, mas desculpa, eu não tinha percebido que estava fazendo barulho. é assim mesmo. É, Evelyn, eu queria te perguntar também, você sempre soube
queria ser escritora? Cortou um pouquinho para mim, Você sempre Eu fiquei, Alessandra. soube que queria ser escritora, é isso? é, Sim, sim, eu sempre gostei de escrever, né? Porque assim, isso é reflexo do meu contexto. Então, assim, eu não tenho que lamentar nada que eu passei, porque tudo estava a serviço de me fazer que eu sou hoje, uma pessoa melhor nesse processo de melhoramento contínuo, né? Mas lá na minha infância, a gente não tinha coisas para fazer em termos de brinquedos, de luxo. Os carrinhos, meus irmãos, eles faziam os carrinhos deles de lata de óleo. A mãe usava o óleo, né, que era em lata antigamente, né, e eles secavam, e aí minha mãe dava, e eles faziam os carrinhos deles. Fazia, tinha que eu tomei conta de um irmão com esquizofrenia, eu comecei a tomar conta com meus 14 anos dele, né? E ele, nessa faixa etária da infância, ele pegava as latinhas de óleo, ele transformava em verdadeiras obras de arte, de bandas de tocar, né? Ele era louco, acho que ele tinha muita vontade, era de ser artista, estava na essência dele, mas não foi possível, né? Então ele transformava. Então, como foi que despertou a leitura e a escrita em mim, né? A sua pergunta, Alessandra, questão pessoal, especialmente em relação à escrita, foi lendo. Eu, como é, não tinha assim, esse chamado de coisas, muitas coisas na infância de hoje. Então, a gente tinha o quê? Ler, estudar. Então, eu já, toda embebida da minha promessa, eu ficava na biblioteca. Quando eu não estava trabalhando, eu comecei a trabalhar numa fábrica de corda, eu tinha 10 anos, e era contadora, 10 anos. Contava com palitinho de fósforo. Não sabia ainda contar, mas em relação ao dono, a filha do dono e a esposa, que não sabiam ler, eram doutora, aí me nomearam como contadora. E aí, né, então, quando eu não estava trabalhando e estudando, eu estava na biblioteca, lendo Machado de Assis, Álvares de Azevedo, leio tudo, toda a, a literatura clássica brasileira, Navio Negreiro, chorava, feito, né? Aí foi aí que um dia eu vou para Portugal. Aí eu dizia para o pessoal que um dia, quando eu era menor, um dia eu vou para Portugal, o pessoal, você está doida? Como é que você vai para Portugal sem dinheiro? Né? Mas foi lindo o Navio Negreiro, que me suscitou, que também não deixa de ser uma parte da nossa história, né? Então, assim, foi nesse processo mesmo, sabe? De ler e de escrever. Então, eu adoro escrever. Escrevo muito. Assim, quando eu sento para escrever, eu perco tempo. Essa semana, nessa tese de doutorado que eu estou orientando, né? Quarta-feira passada, eu comecei a trabalhar nessa tese, era 10 da manhã. Eu levantei do computador, era 5 da manhã do outro dia. E aí levantei, fui, né, cuidar, deitar um pouquinho, mas assim, é algo que é muito forte em mim, a escrita e a leitura. e tem uma coisa bem importante que eu queria te perguntar, Yali. Qual o maior aprendizado que você quer que o leitor leve do seu livro? Maior aprendizado De quem é lê o que seu livro? sim, sim, Alessandra? Você quer Sim, saber o isso maior mesmo. aprendizado para o leitor? Isso, de quem lê o seu livro. O que que você quer que as pessoas levem consigo? Que eles confiem, acreditem em si, que é possível. Cada pessoa é uma possibilidade nata, nata, né? Tem os percalços, tem, mas são esses percalços que nos fazem levantar, porque só levanta quem cai. Quem não cai não levanta, entende? Então, tudo mais, tudo, na minha perspectiva de vida, tudo tem um motivo.
Na vida, eu aí uso a física quântica. Na vida não existe o acaso, existe sincronicidade. E além da vida que vem antes da vida que a gente conhece, né? Tem muitas águas rolando aí que a gente precisa. E tudo é para o intuito de aprender e crescer, né? Então, meu maior sonho e intenção é que esse leitor, ao ler Pedagogia da Alma, desperte nele, se estiver adormecido, essa crença inabalável em si próprio, que tudo é possível, que ele é possível. Só ele pode mudar o roteiro da história dele. Só ele constrói a história dele. Né? Então, a ideia é essa mesmo. Né? E dessa pessoa, desse resgate, né? Esse resgate sem ser salvadora, que é o meu dilema, né? Eu sou arquétipo salvadora, então, cuidadora, né? Às vezes, a Sidney está aqui, mas vou falar, eu vou confessar. Às vezes, meu grande desafio no relacionamento conjugal é tentar não ser mãe do homem, entende? Uhum. Por quê? Porque essa coisa da salvadora, do cuidar, esses dois arquétipos eles estão muito entranhados na minha história, no meu ser. E aí, todo tempo, quando eu vou, opa, não, não sou mãe, eu sou mulher, e fico repetindo. É muito interessante, mas a gente só percebe isso, gente, quando passa por um processo de autoconhecimento. Uhum. Quando a gente não, a gente faz achando que está tudo bem, está certo, é porque é meiga, é porque é amável, Sim. né? E muitas vezes não é. É falta de autoconhecimento. Que eu passei por esse processo, estou dizendo assim, carteirinha. E Muito não bem, tenho, Sucimar. não me sinto nem um pouco constrangida de dizer isso, de reconhecer minhas limitações. Mas só que eu reconheço e sei onde trabalhar e como trabalhá-las. Muito Colocá-las ao meu bem. favor, transformada. Isso bem. A Eveli quer falar, ela já tinha dito aqui negócio de boneca de pano, de milho, né, Eveli? Quer falar? Não, eu estou aqui viajando na escritora, porque parece que é tão. Eu chego lá pertinho de mim mesmo, porque às vezes a gente esquece de onde a gente veio, mesmo conhecendo a nossa história e trabalhando em cima dela, né? E achei muito interessante isso que você falou sobre esse teu papel, de você ter entendido a sua leitura, o papel de você, da onde você veio, o teu amor pela literatura, o papel que teve o livro, a literatura, a biblioteca na tua vida, porque foi dali que você não se resgatou, porque a tua história de vida, apesar de ser muito, eu não quero me comparar com você, porque cada uma de nós tivemos histórias diferentes, mas essa história dura, mas feliz. Eu também tive uma família muito humilde, mas que também a gente foi muito feliz. Eu também sempre amei uma biblioteca, mas eu ia para a biblioteca, eu não sabia ler, porque me disseram na biblioteca que eu não tinha direito àquele conhecimento, porque eu era, tipo, eu não tive, e meu caráter me bloqueou e eu acreditei naquilo por muitos anos, né? Que eu não tinha direito àquilo, a ler e a buscar o conhecimento, né? Por ser, de repente, de uma condição de vida um pouco inferior. Na situação, na cidade onde eu morava, naquele contexto social, foi aquilo que eu recebi. Mas mesmo assim, o amor, ele ficou ali dentro de mim e teve uma hora que ele desabrochou, que a borboleta saiu do casulo e, como você falou agora há pouco, Maravilha. exato. E ela agora não tem mais, a borboleta não tem mais que segura, não tem a redoma, não quero a redoma do pequeno príncipe que me prenda ali. Não, mas aí eu queria te perguntar o seguinte: como você é terapeuta, e depois agora você passou por esse processo de você foi professora, e até hoje, né? Você ainda está nesse meio, você hoje é terapeuta. Como que você observa o papel do livro e da literatura, mas sobretudo do livro junto com as pessoas, com os seus clientes, pacientes, não sei como que você chama, se é cliente ou paciente. Como que você vê isso? Você vê
você vê aí, você consegue distinguir que o livro é importante ou não é, ou que ele falta ou ele está presente, e você tenta incluir isso e incentivar a pessoa a escrever ou a ler ou a fazer, porque aquilo que você falou há algum tempo atrás, alguns minutos atrás, né? Que você trabalha tudo isso, o teu livro ele e você está fazendo a diferença, mas não é que a pessoa que vai ler, ou vai passar pela tua terapia, ou que vai ler o teu livro, ela vai precisar escrever um livro ou contar a sua história através de um livro. Ela pode simplesmente fazer uma blusa de tricô, pintar um quadro, mudar de carreira, né? Se inscrever na universidade. Eu penso assim, né? Que esse é o nosso papel. Quando eu escrevo um poema, eu quero que aquele poema ele entra na vida daquela pessoa e ele faça o melhor do meu poema para a vida dele. Eu acredito que isso. Mas como que você vê isso nas pessoas? Fantástico, Evelyn, fantástico. Eu acredito que o livro, né, é uma expressão, é uma forma de expressão, assim como o crochê é uma forma de expressão, né? Esse conhecimento que está no livro aqui, ele pode ser transmutado tantas infinitas maneiras, a depender de cada pessoa. Está tudo certo, né? Está tudo certo. Aqui a minha expressão foi escrita, mas escrita em um livro, né, autobiográfico, mas essa escrita que está no livro, ela pode ser transformada num belo poema, né? Pode ser transformada numa bela peça de crochê, entende? E aí, trazendo a questão da sua pergunta, quem tem lido este livro, diz que abre e só termina fecha, só termina, só solta o livro, melhor dizendo, quando termina, chega a última capa, chega na contracapa. E aí na contracapa ainda tem mais coisa. Então, assim, as pessoas que obtiveram esse livro têm feito muitas mudanças em suas vidas, né? Posso citar uma das, sem dizer o nome, por questão de ética, né? Uma pessoa que estava em depressão profunda, passando por vários psicólogos, psiquiatras, né? E ela comprou meu livro, foi para o lançamento, né? Algo despertou nela, que a gente nem conhecia tanto assim, mas eu acho que na produção do Instagram, que a gente divulgou, né? Fez toda uma divulgação, ela interessou-se e foi para o lançamento, né? E Travou dela? Parece que travou, né? Daqui a pouco volta. Maria Helena queria falar também, né, Maria Helena? Você quer Puxa fazer a vida, pergunta para ela, né? bloqueou. Hã? Ah, puxa vida, bloqueou. Mas vai voltar, vamos aguardar. Quando acontece assim, né? Eu não sabia se era o meu, mas vocês estão me ouvindo, né? Sim, Sim. Fantástico, né, gente? Está sendo fantástico essa apresentação, como todas, né? Como a Erveli falou, né? Cada pessoa que vem traz uma riqueza que, ao mesmo tempo, as histórias são muito parecidas, né? Mesmo que a gente tenha vivido completamente diferente, eu concordo com tudo que a Erveli falou. Aí você se é levado até aquela história, se reconhece de alguma maneira, né? De acordo com as suas dificuldades individuais ali, da sua trajetória, os seus desafios, né? Aquelas palavras te tocam imensamente, assim como tem sido com todas. No mês passado foi a própria Reveli, né, Reveli? Que nos tocou muito também. E teremos agora, aproveitando, né, Maria Helena, a Maria Helena em agosto, enquanto a gente aguarda aqui a Luzimar voltar, ó, acho que ela até caiu aqui. Depois você Vanessa, passa. sabe o que eu percebo? Hã? Pode Oi. falar. Não, sabe o que eu percebo? Sabe o que eu percebo em todas as apresentações? Hum, Que a conclusão é essa: a educação é a prática para a liberdade. isso, exatamente. Daí vem. Conhecimento, Entendeu? educação, É, conhecimento. é.
exato. E autoconhecimento, né? Porque eu ia falar até sobre isso com a pergunta da Herveli, deixei a Luzimar finalizar, porque eu ia completar falando. Às vezes, até mesmo nesse processo de autodescoberta, de autoconhecimento, de autoconsciência, não é assim de um dia para o outro que dá aquele, entendeu? Aquela virada. Às vezes precisa de muito tempo, você começa, faz todo o seu processo e passa, 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 passa. De repente, um dia, né? É agora que eu vou escrever meu livro, né? Você foi tocado e isso se reflete lá para frente. Todo aquele trabalho que você faz, né? É muito importante isso, que você perguntou, Reveli, na minha visão. E será Sabe que que no livro dela tem uma parte que ela menciona assim que o conhecimento não se limita às salas de aula. Achei é, isso bem legal é, porque é realmente o conhecimento é é. no dia, lógico, na sala de aula, claro, Sim, mas assim é muito legal isso de você aprendendo com a vida, né? deixa eu ver. Aprender com a vida e com a história das nossas, do passado. E para minha surpresa, assim, ao longo da aula, começou uma outra aula. Isso. Desculpe abrir um negócio aqui, meu. Eu estou abrindo aqui o WhatsApp para ver se ela mandou alguma mensagem. Ela mora aqui no Brasil ou ela está na Itália? Ela mora no Brasil, em Natal. Espera aí que eu vou olhar aqui um minutinho, gente. Gente, eu não sei por quê, mas eu estou tendo um problema com a minha telecâmera. Eu estava te vendo até agora há pouco. Agora está apagada, parece. Para mim está aparecendo, você não está aparecendo. É, é. Coisas de internet, Marcela, às vezes acontece. Mas muito interessante essa história, né, Marcela? Para a gente que É, tem trabalhado essa questão da ancestralidade, né? sim, sim, sim. Ela falou que, que vai Muito tentar aqui de legal. novo. O que que é de ancestralidade, gente? Disse que é muito interessante o livro da Luzinete, né? Luzinete, né? Luzimar, Luzimar. Luzimar, desculpa. É muito interessante porque sempre traz a gente essa questão da ancestralidade, Ah, essa sim. questão do Oi, conhecimento, né? oi. Voltou! Voltou, travou o computador, agora eu vou no celular. Bom, então a pergunta que ela me fez, né, assim, como é que esse conhecimento a gente pode continuar? Pode? Vamos lá. Então, como é que esse conhecimento ele se traduz na vida das pessoas, na perspectiva da prática, né? E eu tenho visto o depoimento, né? Tenho recebido o que tenho visto. E o que me marcou muito foi dessa pessoa, dessa senhora, ela me falando, né, que ia estar muitos anos já, muitos anos, décadas, depressão profunda, e já tinha viveu com remédio mesmo, na dependência já. Né? E depois ela não comentou o livro, mas ela fez o maior comentário que uma pessoa, uma autora, pode receber. Né? Ela disse, olha, eu li o livro, gostei bastante, e agora, olha o agora, né? Porque nós terapeutas, a gente tem que ver a sutileza, né? Ela disse, agora, estão ouvindo bem? Sim. Ela disse, agora eu estou fazendo aula de dança, e já voltei para a médica para fazer o desmame desse medicamento. Então, eu acredito, como é que nós estávamos falando anteriormente, né? Esse livro, esse conteúdo, Pedagogia da Alma, ele pode se reverberar de diferentes, infinitas maneiras. Ela pode sim escrever, uma outra pessoa pode escrever o próprio livro, né? Outra diz, olha,
o seu livro me incentivou a escrever o meu, a história da minha família, a minha história, né, de imigrante, né? Então, assim, eu acredito que vai por aí, né? Não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu? Agora acho que a Maria Helena queria fazer uma pergunta, é isso, Maria Helena? Você está sem áudio. Que eu te vi levantando a mão, não sei se era uma pergunta. Tá sem áudio você. Sidney quer perguntar, Sidney? Primeira coisa, eu quero É. agradecer imensamente a sua colocação. Quando a gente tem uma certa idade, a gente traz para o mundo uma experiência que já não se sabe que existiu, a maioria dos jovens, né? Então fica muito surpreso. E é muito interessante, ou seja, eu quero o livro, né? De alguma forma, eu tô aqui em São Paulo, eu quero o livro, de alguma forma, não sei como que eu vou adquirir, aí tenho que ver. Eu quero ler. Porque eu acabei de fazer o prefácio do meu livro, que é chamada A Cura da Alma, Alquimia da Luz. Eu falei, que sincronicidade tão grande, né? Interessante, né? Uma sincronicidade muito linda. Claro que ainda não publiquei, claro que ainda não fiz esse Taquita Pará, porque eu escrevi vários, estão todos aí ainda para publicar. Porque eu não venho de uma academia de letras, eu venho de uma situação que escrever seria para mim quase que algo impossível, impossível mesmo, né? Por um monte de circunstâncias. E ver você colocando com tanta maestria, com tanta beleza, com tanta lucidez, com tanta a sobriedade, me emocionou, como muitos de vocês disseram aí na fala de algumas aqui. Então, gratidão imensa, gratidão imensa. Eu só quero o livro agora. Gratidão. Fiquei curiosa, é Janaína, né? Não, é Maria Helena que Não, ela tá na. canal, eu vi aqui É. É canal canal Janela, porque eu Janelas. estou Fiquei com, eu tô com o nosso, curiosa. eu estou com o nosso, deixa eu renomear aqui, eu escrevi meu nome. Canal Janelas, fiquei curiosa. É um projeto? É, ele, nós temos um pouquinho, na pandemia a gente criou um grupo de mulheres para a gente fazer um trabalho, né? E nós éramos três amigas e a gente criou um Instagram para ficar publicando as coisas. Depois, aí para fazer o Zoom, a gente queria um Zoom pago e a gente criou o canal Janela, que nós usamos em três, né, pago. Então foi por isso que Fantástico. permanece, né? Por mais que hoje nós estamos quase não alimentando esta página, porque estamos cada um no seu trabalho mais específico, mas ficou o canal Janela. Perfeito, perfeito. Olha que maravilha esse encontro, nessas trocas, né? Essas trocas de experiências, de projetos, né? E a Mas Maria com Helena. cer- Pode falar, sim, desculpa, Luzimar. não pode. Não, eu ia dizer que a Maria Helena será a nossa convidada aqui de agosto, Legal, né? Olha só, fantástico. e o Janelas tem a ver com o nome do nosso livro, né? Nosso livro coletivo, que é Janela da Psique. Então, olha só, tá toda a sincronicidade aqui pegando fogo, né? Verdade, verdade. Cisne, Interessante, só chegam as pessoas que realmente, né? É é sempre assim, impressionante né? esses trabalhos nossos, né? É impressionante, cronicidade. E Cisne, você quer fazer alguma pergunta, Cisne? Ah, Nosso sim, quero único falar. bendito ao fruto, né, Cisne? Eu quero falar aqui, e até pedir desculpa que eu estou um pouco mais quieto que o habitual, porque uma gripe veio me visitar, essa visita indesejada, então estou bem comprometido aqui com a saúde aqui. Mas eu quero falar parabéns a Luzimar, que história maravilhosa pelo livro, pela sua história. Fiquei emocionado, assim como todas aqui. E é importante, quando você fala do conhecimento, faz a diferença, né? Educação, conhecimento. É isso, o conhecimento para se ter, poder fazer seu autoconhecimento e ter a consciência de que você tem direitos, que a sua vida não vale menos que ninguém, né?
É interessante, toda essa dificuldade que você passou na sua infância, né, da luta da sua mãe, Dona Ernestina, mas uma mulher poderosa nesse país, nesse mundo que tem que fazer das tripas coração para poder dar alguma dignidade aos filhos. E é importante ter essa consciência, né? Porque toda essa dificuldade que a sua família viu, todo o cenário que você viu com meninos com 12 anos grávidas, né? A gente tem que entender que não somos inferiores a ninguém, né? Eu também sou de uma família humilde, então a gente tem que entender isso. Tem muita desigualdade nesse país, no mundo inteiro, mas falando mais especificamente do nosso país, né? Que tem uma história triste, cruel de 500 anos de escravidão, que sua família você conhece bem, sabe, passou por isso, e que ainda continua, não nos enganamos, isso ainda continua, às vezes ali disfarçado, implicitamente, mas tem ali um sentimento de escravidão, gente trabalhando aí é, praticamente como escravidão, não tendo seus direitos reconhecidos, sendo desumanizados, como se colocando na testa deles uma fita dizendo que vocês são descartáveis, né? Uhum. Então a gente pode matar, pode explorar, isso continua aí. Então, quando a gente tem informação, conhecimento, educação, a gente aprende a ter os nossos direitos, a conhecer e ver que a gente não é menor do que ninguém e a gente tem que se tratar com respeito. Não pode. A Luzimar passa toda essa dificuldade que ela passou, o sofrimento dela, a família dela, tudo que ela viu ali, né? Tem que trabalhar uns 10 anos numa fábrica, enquanto a gente da mesma idade que ela está fazendo natação, está fazendo inglês, está se preparando para uma vida melhor. E é importante ter essa consciência, porque às vezes nem sempre a gente consegue superar essa situação, porque às vezes a fome mata antes, né? Então é bom ter essa consciência. E muito legal que você falou também, Luzimar, dessa coisa do relacionamento, que você falou, tem hora que eu tenho que reconhecer que eu tenho os meus limites, que é isso. Como eu sempre falo aqui, a gente tem uma sociedade machista, e nos relacionamentos sempre tem aquela coisa que se impõe à mulher, às vezes implicitamente, que ela tem que ser submissa ao homem, ela tem que estar numa condição ali inferior à condição de submissão, que o homem é que sabe das coisas. Assim. Então, tem hora que ela tem que falar assim, olha, isso não é comigo, não, estamos juntos, tudo bem, passou mal, mas escrava não, tentar me ofuscar, me limitar, coibir os meus sonhos, as minhas ideias, o que eu quero fazer, não, né? E eu tenho limites também, sou humana, não sou, tenho essa de ser guerreira, de ser heroína, sou humana, tenho falhas e é assim que eu sou, é assim que eu sou. Aí vem essa coisa que você fala do autoconhecimento, desconhecer que você é humano, você pode fazer o que você quiser, os seus sonhos, e que você também erra, não tem por que ser cobrada ou ser excluída por isso, né? Somos humanos, humanos erram e a gente tem que seguir a vida. E a mulher sofre muito mais com isso, né? Justamente nessa coisa do machismo, né? E sempre tenta, assim como acontece nas questões do racismo também, da homofobia, daquela coisa, sempre desumanizar, né? A mulher fica nesse universo machista, ela sempre fica tem que ficar um ponto abaixo do homem, né? Nessa visão machista. E é legal, quanto mais a mulher tem acesso a conhecimento também, ela também vai ter consciência e vai olhar, opa, para aí, não é bem assim, tá? Respeito é bom, eu gosto, né? Então é muito importante o trabalho que a Luzimar faz. Parabéns, Fantástico, Luzimar. fantástico, hein, Sidney? Amei, não é? Tem tanta coisa aí para falar. Você quer fazer algum Me perdoe comentário, a voz. Luzimar? Porque depois eu vou completar algo que o Sidney falou, que eu achei muito relevante. Pode ficar à vontade, Vanessa, pode fazer. É, porque ele falou assim dessa questão da escravidão, que é verdade, né? Ainda tem muita gente trabalhando em condições de escravos, principalmente no norte do país, não é? Eu sei porque meu irmão é dessa área, então, infelizmente, a gente nem fica sabendo o que se passa realmente de pessoas que trabalham ainda nessas condições. Quem está mais distante disso pode achar que né? Ah, isso não é verdade, que não sei o quê. A gente no Sudeste, Sul, mas no norte do país ainda existe muito, e muito mesmo, né? Então, isso não mudou, como o Sidney falou também, não mudou completamente, né? E quando não são os outros, o mais importante agora, que aí entra no outro trabalho da Luzimar, né, Luzimar? Que é assim, quando nós não somos feitos de escravos, nós mesmas fazemos isso, com nós mesmas, entendeu? Trabalhando além da conta, não é? Sem tempo para descansar, sem tempo para dormir. Quem é que nunca ouviu aquela coisa? Dormir é para os fracos, né?
Antigamente tinha muito isso, antes de alguns estudos mostrarem que isso aí é a pior coisa que você pode fazer para a sua saúde, ficar sem dormir, né? Mas todo Verdade. mundo, né, todo mundo já ouviu falar, dormir, trabalha enquanto os outros dormem, porque aí sim você vai longe. Então, a cada dia mais a gente se deixa levar por essas ideias e a gente morre cedo, não é à toa que as pessoas a cada vez mais jovens estão tendo uma série de doenças que não era normal antigamente, né? Câncer e etc e tal, com 30 anos, com 20 e poucos anos, enfim, uma série de outras doenças mesmo que a gente nunca imaginou que os jovens fossem ter, não é? Porque nós estamos exigindo demais de nós mesmos. Né? E aí entra no trabalho da Luzimar, que eu estava olhando aqui, que você disse que trabalha hoje em dia, né, o seu foco, e eu também fiz isso, a gente já conversou muito, né, Luzimar, de Sim, focar sim. no bem-estar. A última reunião nossa foi maravilhosa, que a gente falou isso, né, do bem-estar, da felicidade, e de trabalhar para tirar as pessoas de situações de estresse, né, de fadiga extrema, dessa escravidão interna quando eu não preciso mais, isso que a gente tem que se prestar muita atenção no dia de hoje, eu não preciso mais que ninguém me faça de escravo, porque eu mesma me coloco nessa situação. Porque eu não consigo mais descansar, eu vou para a praia, nos meus momentos de lazer eu estou ali preocupada, a minha cabeça não para, né? Quem nunca, né? Quem nunca estava ali tentando descansar e de repente, Verdade. porque você tem que fazer, porque quando voltar, que não sei o que você está fazendo aqui, não é? O que você está fazendo aqui? Porque você precisa, bababá, você é preguiçosa, que não sei o quê, entendeu? Quem nunca viveu isso? Essa vozinha, né? Esse crítico interno, não é? Você não vai, você não é o bastante, porque você precisa fazer mais, sempre mais, entendeu? E aí entra essa pergunta, né, Luzimar? Como é que é essa parte do trabalho? Por que que você escolheu trabalhar especificamente com isso? Você quer contar um pouquinho pra gente? Você viveu muito isso? Você se reconhece? Você viu na universidade, né, no meio acadêmico, isso é o que mais acontece, né? Meu irmão também, pego o exemplo do meu irmão também, que quase morreu, digamos assim, de tanto estudar, né? O meu pai tinha que falar com ele, meu filho, pelo amor de Deus, você precisa parar um pouco, né? Porque você está ali no doutorado dele também, e você se exige. Meu pai brigava com ele, né? Para, você precisa parar, né? Ai, pai, é mesmo, obrigada, entendeu? Porque senão a pessoa é levada a isso, não é mesmo, Luzimar? É verdade, isso aí. Quero assim, agradecer a Sidney pelas colocações, não é? É, E estava falando e passou assim um filme na minha cabeça, né? Nas nossas discussões de sociologia, né? Como é que está organizado esse trabalho, né? Esse trabalho que deveria dignificar o homem, né? Diz que o trabalho dignifica o homem, mas é numa perspectiva mais de jogar o trabalho de goela abaixo o homem, não é consciência. É fazê-lo, estimulá-lo a trabalhar até as últimas forças, né? Aí pega esse gancho que a senhora fala, sabe, Vanessa? É isso, né? E hoje assim, o que que eu faço? Como eu falei, quarta-feira eu passei a noite, mas até que me dá prazer. Mas a partir do momento que não me incomoda, né? Então eu já me afasto, já refaço esse percurso, né? Você tocou num ponto extremamente importante, Vanessa. A relação, a coisa que eu nunca consegui, desculpa, vou dizer o termo, eu nunca consegui engolir essa relação de orientador e orientando. Eu nunca consegui engolir, que aqui no Brasil é uma coisa fora de série, né? Não é, não é uma crítica, e é uma crítica, mas também é fato, né? E parece que é uma reprodução, como dizia o Bourdieu, né? A reprodução dos relacionamentos doentios, né? E isso aconteceu comigo no mestrado, aqui em Natal. Sempre que eu ia apresentar os escritos, a professora orientadora era fazer tanta munganga, sabe o que é munganga, né? Tossia a boca. que é muganga? Nunca ouvi falar, não. O que é Munganga, muganga? munganga são expressões de desaprovação de forma irônica, Ah, que entende? interessante esse nome, Ela gostei, fazia isso, né? muganga. E ela se torcia tudo, sabe? E aí eu fui ficando tão tensa que quando chegava próximos dias de fazer a apresentação desse trabalho, eu tremia toda, com medo. Aí, um certo dia, a leoa
ressuscitou e disse: ó, você com sua história, olhe no espelho, você não tem que ter medo de ninguém, porque ela não tem a história que você tem. Certamente foi uma que estudou, né, Sidney? Enquanto eu estava rasgando, cortando minhas mãos nos fios da corda, ela certamente estava em outros lugares. Então, olhe para você, Luzimar. Já um pouquinho desperta, né? Olhe para você. E aí ela veio, né? Ela criou uma situação lá que me chamou, disse que eu era incompetente e que estava errado o que eu tinha entregado para ela. Aí eu sei que eu disse o seguinte: isso eu já estava muito preparada, porque eu estava de saída para um funeral, eu que ia levar a viúva nesse funeral, né? E assim eu já estava bem preparada mesmo, emocionalmente falando. Aí ela, não, por que isso? Eu digo, mas o que foi de erro? Qual foi o erro? Aí eu disse, olha, eu já vinha com toda essa carga. Aí eu disse, sabe uma coisa, por telefone. Sabe uma coisa, doutora fulana? A senhora pega a sua tese, seu título, que eu sou uma profissional excelente, independente disso. Aí eu subi no salto, como dizemos no Brasil, né? Eu subi no salto. Eu disse, olha, não precisa. E a partir de hoje estou desligada desse mestrado. Sabe por quê, professora? Porque eu tenho uma família para dar conta. E antes de dar conta dessa família, eu tenho que dar conta de mim, da minha saúde mental, emocional. Você está acabando comigo. E não é você que vai acabar comigo, porque eu não sei nem quem é você. E você também não sabe quem eu sou. Aí eu entrei daquele jeitinho, né? Então, a partir de hoje, nosso Muito bem, relacionamento viu? está cortado. Mas foi uma coisa impressionante. Aí eu sei que nessa história eu nem sabia, né? Mas depois eu soube que ela precisava muito mais que eu concluísse do que eu, né? Porque ela dependia dessa avaliação para galgar um nível lá na universidade. E aí depois o reitor ligou, a coordenação ligou para eu voltar, eu disse, só eu volto. Agora vamos voltar aqui numa condição. Eu monto minha banca de defesa este ano. Se não for assim, eu não vou voltar, porque eu sei como eu atuo. Sem falsa modéstia, eu faço, não é que eu seja super, mas eu me esforço, sou uma pessoa esforçada, né, para fazer o melhor que posso, né? Então, assim, e esse posicionamento meu hoje, sabe, para mim é tão tranquilo, porque foi colocar limite, sabe, Sidney? Aquela garota negra, nariz achatado, e tinha uma outra orientada que era branca, né, que era o xodó dela, que carregava as malas dela. Eu disse, eu não vim para aqui para carregar a mala de professora, para ser aceita. Eu sou digna, eu tenho o meu direito, aqui é uma escola pública. Então, eu não vou ser conivente com uma situação dessa. Então, eu não fico onde não me cabe. Não fico, né? Então, aí reverberou em mim, sabe quem? A minha tataravó, que era índia. A minha tataravó falou com tudo, todas as letras, né? Mas, assim, não foi uma questão de arrogância, sabe? Foi uma questão de pôr limite. Ou eu falava daquela forma, ou eu talvez não estivesse nem aqui, nem escrito Exato, livro, é essa a eu teria questão. ficado doente, E né? aí E eu você se adoeci apaixonou por esse trabalho a ponto de se dedicar a isso também, Luzimar? Como é que foi? 4 trabalhos? Esse de ajudar pessoas a saírem, né, dessa roda Sim, viva que a gente vive de exigência, de sim, estresse, de sim. ansiedade, e não Claro. para nunca, e de insônia e não consegue dormir, Uhum. não é? Exato. Então, nos diálogos que nós mantemos nos grupos, né, com as mulheres, com as pessoas também, eu gosto de trabalhar com homens, e o Sidney também, né? Nosso trabalho, a gente inclui os homens também. Então, a nossa discussão é muito mais assim, faça, faça melhor que pode, mas reconhecendo os seus limites. Quando chegar aos seus limites, não estique o elástico, porque esse elástico volta e volta com muita força. E talvez você não sei se você vai ter força para tratar esse elástico. Que dano esse elástico vai. É uma metáfora, né? Assim que eu tô. Então, assim, porque a gente eu passei, mas porque eu já tinha dormido, né, bem, né? Tinha dormido até 10 horas da manhã, então eu estava toda à disposição, mas, Vanessa, sua pergunta, nada que me extrapole
eu aceito mais. Eu não me coloco. Eu estou com o Instituto Luz, que foi a instituição que eu fundei após a transição de carreira, que é uma instituição terapeuta, mas eu não. E o pessoal pergunta: você tem agenda cheia? Eu disse, olha, não é pretensão minha ter agenda cheia. Não preciso ter agenda cheia. Não preciso, não é questão de financeiro, não. É questão de qualidade de vida. Qualidade de vida. E se for para o financeiro, eu já contribuo muito com a sociedade. Comecei a contribuir com os 10 anos de idade. Você vê Então, essa hoje, pergunta, né? É isso que eu estou falando. Como que as pessoas estão focadas, né, em agenda cheia? Olha só, né? Depois que a uhum, pessoa já está, né, que já trabalhou, que já fez, já uhum, contribuiu tanto como você tá falando, e as pessoas estão focadas em agenda cheia. exato, isso e todos e todas, e o Sidney, isso é muito sério, porque isso está causando um dano sério à saúde mental no Brasil. O Brasil é conhecido mundialmente como país de carnaval, O país mas mais ansioso do paradoxalmente, mundo. hoje é o país mais ansioso do É. mundo. Hoje eu obtive uma informação aqui de uma amiga que viria para o evento que nós vamos promover sábado, não virá mais, porque uma adolescente, uma sobrinha de 13 anos, enfocou-se. Gente, onde é que nós estamos? Do fazer para ter. Se prende do fazer e o ter e esquece o ser. Aí esquece de ver o desenvolvimento do filho, né? Parar, como foi a escola, como é que tá? Então não tem tempo, as pessoas não têm tempo. Nós não temos tempo para nada, né? É o discurso, não tem tempo. Tem tempo, sim. A gente precisa rever como é que a gente está caminhando a nossa vida. O que é essencial? O que é essencial? É acumular bens materiais? Isso. E quando você partir daqui, o que vai ficar como legado seu? Seu ser que você plantou, né? Plantou com seu ser que você cultivou, né? Nos relacionamentos. Eu amei aquela frase que tem lá no ciclo de Alice, né? Aqui, o que importa é estar em relação. Isso. Amei essa frase. E eu acho que é isso que a humanidade, nós precisamos acordar. Ou caso contrário, o que que nós vamos deixar de legado para as gerações futuras, né? Um adolescente, eu não acreditei, eu disse, mas será que não foi alguém que... Não, mas foi. Eu disse, Você vê a então, agenda cheia, né, para a pessoa morrer de trabalhar para comprar o que não te serve, o que você não está precisando, né, para uhum, depois deixar tudo aí, né? exato, exatamente. Então, assim, o que eu vejo hoje, o que eu priorizo, que a vida me ensinou, é priorizar o bem-estar, sabe? Uhum. É a sua integridade. E aí eu não é minha essa pirâmide, mas eu refiz, porque os parâmetros curriculares nacionais, eles trazem as bases para a educação nacional. Uhum. Saber fazer, em primeiro lugar, fazer, saber ter, saber ser, saber conviver. E aí, hoje, eu percebo o contrário. Quem vem primeiro nessa base é o saber ser. Quem é Uhum. você? Quem sou eu? Quem somos nós? O que é que nós estamos fazendo aqui nessa vida curta, nessa vida tão pequena, né? A vida é muito pequena para ser curta, né? Então, assim, o que que Lindo, nós estamos Luciana. fazendo? O que que nós estamos fazendo sobre nós, humanidade, né? O Que lindo, né? E que que nós Luzimar, estamos assim, fazendo? infelizmente passou muito rápido aquele negócio que eu falei, não, passa tão rápido. Já são Verdade. 10h30, agora que eu vi o horário, eu falei, meu Deus, Já são 10h30. a gente podia ficar aqui ainda até sei lá que Nossa. horas, né? Como que as pessoas podem fazer para adquirir o seu livro? Como é que está funcionando agora? É, cadê a amiga aí do Janelas? Portal de Janelas. É o seguinte, Agora vocês que está Maria estudam. Helena, viu? Agora É está Maria Maria Helena. Helena, né? Pronto, Maria É. Helena.
você está em São Paulo, bem pertinho da gente aqui, né? Está um pouquinho mais distante, só fisicamente, mas de coração está totalmente conosco, é a Vanessa, né? Talvez, Vanessa. E quem mais que é da Itália? Está na Itália. A Erveli, a A Marcela, Emily, a Marcele. a Então, Alessandra está estão, na Irlanda, a Fernanda está na Suíça, nossa, muita gente, né? o Tudo Sidney está no distante, Brasil também, né, Sidney? fisicamente. A Melissa está na Itália, tá vendo? Fisicamente, mas estamos É, tão conectados, né? é. Porque somos energia, a energia é atemporal, a energia não tem espaço, né? E a gente se conecta, você veja como as histórias aqui, elas se conectaram, né? E assim, então, eu tenho uma surpresa, tenho uma surpresa. Vocês que estiveram aqui, que estão aqui, eu vou encaminhar para vocês o livro bilíngue Pedagogia da Alma, para vocês, especialmente. Entrego para a Vanessa e Uhul! Vanessa entrega para vocês. Tanto Pedagogia Eba! da Alma bilíngue, para É. não é? Quem está aí na Itália, e o outro, o em português mesmo, né? Vou colocar as duas versões disponíveis para vocês. Será um presente da Pedagogia da Alma com alma e de alma para alma. Que lindo, Luzimar, viu? Ganhamos um presente, todas aqui. Muito obrigada, Fernanda, Luz. Que E eu linda. quero, Muito se for obrigada. possível, sortear, que eu escrevi o nome de vocês. Eu estou alimentando um agente do meu trabalho, que é a Alquimia da Luz. Eu criei o tarô Rualux, que é a luz, quer dizer, é espírito de luz. E aí eu vou sortear aqui. Se cair o nome de vocês, eu estou chacoalhando aqui, ó. E aí eu vou pegar um nome aqui, e aí eu vou fazer para vocês, tá? Nossa, caiu a Luzimar. Vai fazer o quê, Maria Helena, que eu não Eu consegui vou fazer entender? uma leitura para ela Ah, de um teste que eu já estou ah, terminando aqui, para ter o feedback, para saber se ah, se se está funcionando ah. corretamente. Então, é ela que ganhou. Então, depois a gente conversa no Eita, que particular. Com beleza! certeza. Vanessa, depois passa os contatos de Hoje é dia de vocês, passa o sorte, meu. hein? Já ganhamos o Certo? presente da palestra da Luzimar, ganhamos outro presente com o livro dela e agora, tá vendo? Voltou para ela a generosidade, né? Voltou para ela. Incrível, né? Incrível, foi Incrível. rápido. O mundo tá rápido assim, né? É, Você é. viu que coisa? Antes a gente esperava, né, tanto, mas agora está muito. Né? Estamos As vivendo coisas estão uma acontecendo assim. nova era. Estamos vivendo uma nova era. Tudo muito conectado, né? E as respostas vêm muito rápidas. Que lindo, Gratidão, gente. querida. Gratidão pelo Vamos tirar presente. nossa foto? Peraí, Marcela, Nossa, eu aparece estou aí. muito feliz. E vem Nossa, muita novidade por aí, viu? Né? vem, Vem muita novidade vem, por vem, aí. vem, vem, vem. Aparece aí, Marcela. Você tá aí? Luzimar, eu só queria te falar que assim, o seu nome é maravilhoso. Luz e Mar. Ah, é. Maravilhoso. Oh, que bela, que bela. Deixa eu colocar aqui numa outra, porque eu não estou aparecendo. Agora sim estou vendo todas vocês. Olha, tem um cabelão, a Fernanda, cabelo lindo, cabeluda assim. Você sabia que eu tinha essa juba também? Que essa aqui é comprada, mas a minha é essa. Apareceu não, Marcela? Vamos lá, vamos tirar a foto assim, Você, então. que Marcela tá linda, deitada já. Alessandra. Gratidão. Então, Gratidão a Evelyn, assim, Marcela, vocês tanta escutaram? generosidade, carinho, oi? sabe? Você tá preta de novo, Marcela. Tá aí? Pois é, não estou conseguindo entrar. Eu estou aqui, Marcela mas tá não com estou problema conseguindo na entrar com a câmera. É, telecâmera. não tem importância não, já tirei Deixa eu assim. ver se eu estou. Então, A gente está brincando com você. Luzimar, então, muito obrigada por essa apresentação que nos tocou profundamente. Nós vamos dormir assim emocionadas, né, com tudo que você nos falou. E realmente a sua intenção do livro, eu tenho certeza que todas aqui sentimos com de verdade, né, essa sementinha despertar ainda mais para os nossos objetivos, para aquilo que a gente já sonhou e fica adormecido aqui dentro do nosso coração. Já sonhou quando criança, né?
que foi quando você falou, já sonhei quando criança, e muitas vezes acha, ai, não, já tô velho para fazer isso, né? Já passou o tempo, já não sei o quê, mas hoje todas nós saímos daqui com essa sementinha renovada. Gratidão por Oh, que tudo. maravilha. E Gratidão, Alessandra, a Evelyn, a Alcide, a Fernanda, a Vanessa, a Maria Helena, a, aqui ela Marcela, voltou, voltou? Mar- Marcela Maria voltou. Você Helena, né? Maria Helena, Marcela, Vamos então tirar gratidão agora. a cada um de vocês. Então, peraí. Coloca os óculos aí, Marcelo. Foi? Todo mundo sorrindo. Muito bem, Ale, parabéns, viu? Foi fantástico a sua mediação Oh, aqui, não é isso? A Ale está de parabéns. sim, sim, Obrigada. sim, Parabéns, sim. perguntas sensacionais, inteligentes, Bem não é? bem É, assertivas, bem, né? Obrigada. parabéns, Ale. Depois você volta de novo. Vocês todas, né, vão fazendo aquele rodízio, tá bom? Tá bom. Um Tá beijo a bom. todas. Boa Beijo. noite. Prazer enorme estar Até com mês que você. vem. Tchau, tchau. Tchau, Beijo. tchau.